Oi, Cristina. A gente só tá bem-vindo, Tiago. Deixa eu logo lhe botar aqui na conversa. Bem-vindas, meninas. Ué! Pronto. Agora, Oi, tudo bom? Cristina, bem-vinda. Tudo bonzinho? Obrigada. Como é que você tá? Eu aqui tô bem, só com medo de errar com a tecnologia. Só um minutinho. Não, tem erro não. Aqui a gente só fica na tela, tá tudo certinho. Tá tudo certo? Pronto. Tá Ainda tudo. bem que eu lembrei a tempo, viu? Ah, Né? Imagina chegar na hora. Mas aconteceu de uma outra vez que um dos convidados não tinha o Instagram e lá vai a gente correr em cima da hora para poder arrumar. Foi interessante. Mas deu tudo quando eu certo. Sempre dá no lembrei, final. eu digo, meu Deus, eu não sei nem se eu tenho Instagram mais, entendeu? Aí, ué, tá tudo bem. Ai, olha, a manhã Deixa eu chegou. Oi, brincar. manhã. Tem que ter emoção, entendeu? Tem que ter, senão perde a graça. O pessoal tá entrando. Lucas, Ok. Lucas Bel, Antunes. professora Jaque. É, olha. Bem-vindo, gente. Se eu for comentar, eu tenho medo, mas que eu adoro também, viu, Lucas? Entenda como uma Pronto, aí resposta. pode Peraí, falar. né, que ele está colocando aqui. Morro de saudade dos alunos. Oh, E a presença na eu, sala de aula faz uma falta, né? Paz. Eu sinto a pandemia tem muita coisa, a gente passaria horas conversando sobre ela, né? Uhum, Mas são duas coisas que eu sinto muita falta. Uma, eu até me emociono se eu falar hoje, mas é do abraço. O também. abraço, para mim, eu sou dessas pessoas que gostam de tocar as pessoas, então não poder abraçar, não poder tocar é uma coisa que incomoda e eu sinto muita falta. E eu sinto muita Pois. falta assim do contato humano, não além do abraço, de você estar ou num trabalho como o da UPE, ou no trabalho como o do Conasem, junto com pessoas pensando coisas e compartilhando ideias. Então, eu sinto muita falta dos alunos e das alunas e sinto muita falta também do Conasems. A gente está trabalhando virtualmente com todos eles, mas a diferença entre você estar junto, porque a emoção, o sentimento, tudo a gente é diferente. O virtual muda pouquinho, né? É, o tete a tete Ele sempre não tem aquela cessa. delicadeza, né? Aquela Tem, fluidez. é, Quando é na internet é exato. muito quebradinho, é muito regradinho. Você não pode estar comentando uma coisa assim no pé da orelha. Isso. E É, você se policia muito. uhum, Você tem um controle muito maior, porque você sabe que vai ficar gravado, tal, então você não se permite. Eu acho, né? Eu estou falando aqui enquanto a gente espera as pessoas para a gente começar a conversar, mas eu acho que a gente se policia mais, então tira um bocado da espontaneidade do ato, a espontaneidade da conversa. Não é verdade? é, Não é essa a esta que eu estou me referindo. Mas no dia a aham. dia do trabalho, no dia a dia do encontro, agora a gente tenta superar, né? Também não vamos ficar, tá posto desafio, então vamos tentar. Mas o abraço eu sinto muita falta, É. sabe? Aí o calor humano é terapêutico, com certeza. Pois é. Essa daí é minha manhã. Hum? Minha manhã de Quem é sua tiete mãe? aí. Selma aí que tá aí, mandou uma mensagem. Meu Deus, Gente, deixa eu bem-vindos. ver Acho que aqui. agora a gente já pode ir começando, né? Já são 7h35, para a gente não perder aí Eita, a a Jaqueline oportunidade tá de aí, conversar peraí, tanto. viu? Pelo Fala. menos de quem se colocou aqui,
Jaqueline, querida residente, o Wellington Duarte também. Nossa Senhora, tá certo? Bom, vamos. O Flávio também. Itamar acabou de chegar, Flávio, Viviane. Bem-vinda, Itamar, gente. queridíssimo Itamar, entendeu? Que bom que a gente está junto para conversar um pouquinho. Não é? Bom, eu É, acho que eu vou falar para. Não sei se alguém aqui não lhe conhece, né? Mas, gente, boa noite. Assim, iniciando mesmo a nossa conversa de hoje da Terça do SEBS. Hoje a gente vai comemorar os 30 anos da Lei 8080, da Lei 8080, a Lei Orgânica do SUS, com o tema 30 anos da Lei Orgânica do SUS, a Lei 8080 de 1990 em 2020. E a nossa convidada especial é Cristina Sete, né? Essa pessoa maravilhosa que é, assim, um pouquinho pessoal. Eu não sabia da sua existência até assistir uma fala sua lá no Conselho Municipal de Saúde. Aí, a partir desse dia, eu fiquei, não, ganhou mais uma fã. Cristina, ela é médica, né, sanitarista, professora da UPE e consultora do Conasems, né? Tem uma íntima relação com o SUS, com a Lei 8080, por causa de todo o seu trabalho, de toda a sua carreira. E hoje aqui a gente no SEBS vai explorar bastante essa experiência, essa sabedoria. O SEBS, para quem não sabe, é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que nasceu com a reforma sanitária, né, em 1976. Veio para acrescentar no movimento da reforma, esse movimento que deu origem ao nosso SUS. E a gente está promovendo esses debates virtuais para poder democratizar aí a conversa na internet, promover um pouquinho mais de SUS na vida das pessoas. E como a gente vai homenagear os 30 anos da Lei 8080, que é uma das leis orgânicas do SUS, como já falei, ela foi criada em 19 de setembro de 1990, 2 anos depois da Constituição, né? Da criação realmente do SUS. Então, essa lei, ela regulamenta todo o SUS, e mas aí tem 2 anos de diferença. E esse é o primeiro ponto que a gente resolveu tocar aqui com Cristina, para entender o que foi que aconteceu naquela época, Cristina, para ter essa diferença desse espaço temporal da criação do SUS e da regulamentação. ok. Então, bom, gente, boa noite, né? É uma conversa, então eu vou ser o mais coloquial possível, mas eu Tá à confesso vontade. que me senti desafiada. Tá ok a voz? Tá perfeita. Tá? Me senti desafiada, né, pelo tema. Primeiro, quero agradecer o convite do SEBS Recife, né? Muito obrigada pela oportunidade da gente estar conversando. E por que que tramitou dessa forma? Né? Lá vai eu estudar, tá bom? Porque eu não queria, né? Qual foi o tempo? Qual foi o intervalo? Não é verdade? Na realidade, quando a gente olha, aí vem o lado professora, né, Juliana? Desculpa, mas não tem como, Capricho. Nossa, certo? é o melhor lado que tem. Vai Quando lá. eu fui lá, né? Aí eu fui estudar, me senti desafiada. Primeiro, eu acho que é interessante, quando a gente está conversando com vocês, quando foi colocada e foi formada a Assembleia Nacional Constituinte, eu vou antes da Constituição e chego já já na Lei 8080, tá bom? Aí o que, que acontece? A gente tem a Assembleia Nacional Constituinte formada, ela tá certo, desenhada e começa a funcionar em 87. Repare como é interessante. E é formada a Comissão da Ordem Social, e dela vem a Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, tá? Que foi essa que discutiu a proposta e os artigos 196 a 200. Essa subcomissão, ela se reuniu pela primeira vez em 7 de abril de 87. Acho que é interessante, sabe, a gente olhar para a história. E aí tem toda a discussão da comissão, quem compunha. Não é minha intenção fazer isso hoje, mas eu gosto de olhar para a história. A história ajuda sempre a gente a entender o presente e até, né, visualizar alguns futuros possíveis. E ela trabalhou muito rápido. Ela trabalhou de 7 de abril a 25 de maio de 87.
votou sua proposta de relatório, e aí esta subcomissão, ao votar sua proposta de relatório, ela encaminhou para a Comissão de Ordem Social, que depois também tem uma tramitação. Essa comissão da ordem social acatou a maior parte, teve alguns recursos, teve algumas questões. Roberto Jefferson já consta nos anais e discutiu o texto dessa subcomissão, quando você olha todo o histórico na relatoria do Congresso. Mas aí o que acontece? Ela votou, ela recebeu o relatório da subcomissão, discutiu em 3 reuniões seguidas, entre 28 de maio e junho, e no dia 12 de junho ela foi e votou a proposta. A partir de 12 de junho de 87, até a aprovação total da Constituição, aí teve toda a tramitação política, a discussão. Então, veja, os artigos 196 a 200 da Constituição, eles foram discutidos, teve o apoio da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, que aí várias pessoas que vocês conhecem, que leem, que escutam, participaram. Eu não participei, eu era uma egressa do curso de Medicina, entrando na residência de Medicina Preventiva e Social, na época. Mas houve uma discussão na Assembleia Nacional Constituinte, que formulou, trabalhou em 87, e passou, né, depois que ela entregou o seu trabalho, no dia 12 de junho ele foi votado pela Comissão Maior da Ordem Social e foi para tramitação geral. E teve uma longa tramitação à Constituição Federal, porque foi a nossa 7ª, é a nossa Constituição hoje, né, foi a 7ª Constituição do Brasil, até que a gente tivesse ela promulgada no dia 5 de outubro, com aquela foto tão bonita que eu acho de Ulisses Guimarães. Aí ela é promulgada no dia 5 de outubro de 1988. E começa toda uma discussão de como que a gente ia ter isso, né? Quem é histórico da época vai lembrar como é que isso ia se traduzir, porque precisava de uma lei que regulamentasse a Constituição. Aí o que é interessante da gente olhar na história é que essa discussão não foi precedida, eu acho que é bem importante para o SEDES, ela não foi precedida, tá certo, por muito, muito tempo de discussão, não. Em 1989, houve o PL, que é o Projeto de Lei 3110, publicado no Diário Oficial da União. Eu até salvei para ver a diferença entre o PL, depois eu vou fazer esse estudo, graças ao convite de vocês. Peguei o PL 3110 de 89 e vou comparar com o final, porque ali era um projeto de lei, o que foi, porque teve os vetos e tal, mas a gente ainda vê que foram acréscimos e tal. E aí ela tramitou por mais ou menos um ano, até ser, tá certo, aprovada e publicada em 19 de setembro. Então, na realidade, a diferença não foi tão grande, porque houve a publicação da Constituição, a promulgação, me perdoem, em 5 de outubro de 1988, e cerca de 6 a 8 meses depois teve a discussão do PL e deu entrada na Câmara pelo projeto de lei 3110. Então, é quase que uma sequência mesmo, que lógica, não houve um intervalo tal. O que foi muito rápido foi a tramitação da 8142, que repôs parte dos vetos de Collor, porque aí a tramitação da 8142 foi o projeto de lei 5995, e ele deu entrada no dia 12 de dezembro, e no dia 28 de dezembro foi aprovado, porque já tinha um acordo de lideranças para a reposição dos vetos, à exceção dos vetos, do veto da questão financeira, dos 10% da receita corrente para o sistema. Mas conseguimos repor as transferências intergovernamentais para a saúde e, principalmente, né, a gente conseguiu repor o veto da participação social, do controle social da participação popular. Então, a história da Lei 8080, ela é interessante, e vocês me instigaram, tá certo? Aí é lá atrás e recuperar. Fui para o site do Congresso pesquisar. Ai, que bacana. Bem E interessante. a aula ficou ótima, super sucinta e bem direta. E Tamar tá aqui se mostrando, histórico da época. Eu. Pois é. Bernadette Antunes, Paulette, Eduardo Frize, Heloísa, professora da UFPE, com Eduardo Frize, José Augusto. Eu não vou deixar de citar alguns nomes, o que é um risco muito grande, mas a gente tem Joselma Cordeiro, a gente tem Luiz Oscar, então a gente tem um grupo de pessoas, né, se a gente for lá atrás, que não é lá atrás, porque essas pessoas estão vivas e atuando.
não é verdade? E que Uhum. ousaram mudar uma Constituição no tocante ao sistema de saúde. Os aplausos são para eles, né? Os nossos Exa- valentes homens e exatamente. valentes mulheres. Isso. Mas Pois é. aí, como era? Tipo, você ressaltou aí a questão de toda essa construção, a gente teve aí vários anos de realmente de luta na reforma sanitária para conseguir o direito da saúde pública universal, equânime. E você falou que em 87 você estava egressa da faculdade, Isso. entrando na residência. Então, qual é a figura que você tem aí do antes do SUS e depois do SUS? O que é que mudou? Olha, é muito interessante, porque durante a faculdade você já tem contato com as pessoas e com o que quer que existisse de sistema de saúde, né? Eu comecei a Uhum. faculdade fazendo aula prática no Pedro II e a gente terminou no Hospital das Clínicas. Então, até teve uma greve no meio grande, a greve de 1984, por conta da transferência do Hospital Universitário para o Hospital de Clínicas. Itamar deve lembrar disso também, Valéria Pérez, que eu vi que está aí, um abraço bem grande, Valéria. E a gente já tinha a noção de que, bom, primeiro assim, a enxergar que o mundo é injusto e desigual, eu enxergo há muito tempo, né? Não tenho a mesma militância política que vários dos meus conterrâneos e contemporâneos têm, mas eu nasci em Brasília, né? Eu nasci em 1963, eu vou precisar ir lá atrás para terminar de responder, mas vou procurar ser objetiva, viu? E eu nasci Ok. em Brasília em 63 e vivi o golpe militar na capital do país. E como é que foi viver isso? Tá? Primeiro, minha mãe era funcionária pública, concursada, Maria do Rosário Sete de Lima, uma mulher genial, tá? E ela era muito moderna. Eu cresci no matriarcado. Minha avó ficou viúva cedo, criou os filhos, e minha mãe separou do meu pai, ela era desquitada. Vocês não têm noção do que era ser filho. Eu sempre falo isso. Filho de uma mulher desquitada na Brasília dos anos 60. Pouca gente falava com a gente, porque a gente era filho da desquitada. E mamãe dizia sempre, eu vou ter que lembrar disso para poder falar do injusto e desigual em 87. Ligo já. Ela dizia assim, olha, o mundo não é o que a gente queria que fosse. E o que a gente conversa aqui em casa, porque ela não era uma revolucionária, mas ela fazia crítica da ditadura. Ela não participava de movimentos políticos, mas ela fazia crítica. E eu me lembro muito de mamãe dizendo assim: não podem falar na rua nada do que a gente fala aqui. Vocês não ousem, porque senão eu vou sumir da vida de vocês. Então eu tive agora tive uma infância boa, teve coisas boas também. E eu lembro de outra coisa muito forte, que era o seguinte: é, não, a gente tinha que ir para o desfile militar, mesmo que a gente não quisesse, porque mamãe ia e a gente ia. Tinha parte de criança que gosta dos Dragões da Independência, mas a gente ia porque ela queria que o chefe visse que ela estava lá. Tem umas coisas assim que você lembra. Então, essa concepção assim de casa, de enxergar o mundo, eu tive a oportunidade também, eu vou citar um nome muito rápido aqui que ninguém conhece. Eu estudei no Colégio de Freira, em Brasília, mas tive o privilégio de conviver com uma irmã, Fuencisla, que nome difícil, né? Fuencisla Sanches. E ela tinha vindo para o Brasil e ela tinha sido uma pessoa rebelde na Espanha, numa Espanha no momento de ditadura, e ela foi minha professora. Eu vou aproveitar esse momento público também para homenagear algumas dessas pessoas. E eu me lembro demais de como ela conversava sobre a desigualdade e que mundo que a gente podia ter se não fosse, né? Que a gente podia ter um outro mundo era possível. Então, quando eu lembro disso, assim, eu sempre tive a noção da desigualdade. E no curso de medicina, isso é gritante, porque você lidava no Hospital Pedro II com os indigentes. Porque quem é que a gente atende? Quem é que a gente estudava? Quem é que a gente tocava quando faz um curso da área da saúde, seja medicina, enfermagem, odonto? A gente toca nos indigentes, que eram os que iam para o serviço filantrópico, o serviço de caridade, que no caso era o Pedro II. Então, esse mundo de 87 é um mundo que era o mundo anterior, mais 87,
E tinha outra coisa muito importante. Minha mãe, eu tenho até hoje, esqueci de separar para botar brincando aqui, mas eu tinha carteirinha do INAMPS, porque minha mãe era funcionária pública federal. E ela dizia, a gente tem que ir para o desfile e não podemos ficar, eu não posso ficar desempregada, senão a gente vai ser indigente. A palavra indigente tem uma história, e quem é da década de 60 e 70 lembra disso. Então, assim, uma diferença marcante é você deixar de ter uma sociedade dividida entre quem tem direito e quem não tem a atenção à saúde, e você eliminar a figura do indigente na área da saúde. Eu acho que isso é uma conquista que a gente ainda não consegue aquilatar o suficiente nesses 30 ou 32 anos do sistema de saúde, porque a gente eliminou. O SUS é de todos. A gente pode ter milhões de discussões de que SUS é esse, mas existe uma diferença de sociedade que ela não está dividida entre quem compra saúde como mercadoria, entre quem tem direito a um sistema que é só para ele, porque paga, e quem não tem direito e é indigente. Existe um sistema único de saúde que é para todos. E isso é muito importante. Agora, no 87 do meu tempo, eu trabalhei, eu formei em agosto. Eu me lembro que eu fui para o interior num programa chamado Internato Rural e a gente teve contato com as AIS, Ações Integradas de Saúde. Tá? As Ações Integradas de Saúde faziam com que, pela primeira vez na história, município, Estado e União pudessem conversar em comissões locais interinstitucionais de saúde, comissões municipais interinstitucionais de saúde. Então, eu me lembro de ter ido a uma reunião e a cultura era muito engraçada porque eu uso o termo brincalhão, viu, gente? Mas assim, eram diferentes níveis de inserção. Por exemplo, você tinha os funcionários federais numa reunião, você tinha os funcionários estaduais e você tinha o que a gente tem de cultura até hoje, os coitadinhos dos funcionários municipais. E os federais se achavam, porque eles diziam assim, não, mas eu sou do INAMPS. Eu lembro de ouvir isso. Em 87, entre agosto e dezembro, lidando com médicos, eu recém-formada, no município que eu trabalhava do internato rural. Então, você vê muita coisa de hoje, culturalmente, sobrevivendo do de ontem. E o nosso trabalho é a gente ir mudando isso até que, como diria Paulo Freire, a prática seja igual ao discurso, né? Então, a nossa tarefa é, esses 30 anos e mais 30 que vierem, a gente ir transformando a prática do sistema até que ela seja o que a gente colocou na lei, até que ela seja o que a gente colocou na Constituição. Tá? É bem isso. Sabe? Eu me lembro que assim, os funcionários estaduais se sentiam no meio do caminho. E eu era funcionária de um programa ligado à FAD, da UPE, do Internato Rural, mas a gente lidava muito mais com a Secretaria Municipal de Saúde. E das secretarias do Internato Rural, num curto espaço de tempo que eu trabalhei, a gente pegou uma eleição municipal onde, meu Deus, vocês podem imaginar que no interior de um determinado município o prefeito ainda entregava um par do tênis para só entregar o outro par depois das eleições. Eu vi Meu isso. Deus! Eu assisti Gente! a cena. Eu assisti a cena. E a outra cena que eu assisti desse mesmo prefeito, que depois morreu no acidente de carro, então não estou nem falando mais mal dele, que ele não está aqui, ele está me ouvindo em alguma outra esfera. Ele entregou também, ele entregava o cabo da pá para entregar a pá depois das eleições. E eu Minha fiquei olhando gente, aquele mundo, olha associando. só. E aí fiz a residência no final desse ano. Eu formei em agosto e vi esse internatural durante 6 meses e resolvi fazer a residência de medicina preventiva e social. Uma das pessoas responsáveis por isso é Marília Siqueira, professora da UPE, Marília Teixeira de Siqueira, que a gente fez faculdade junto, que eu não ia fazer, não. Eu ia trabalhar no interior, que eu queria ser médica do que hoje seria a unidade básica de zona rural. Ela disse, não, senhora, para fazer melhor, você primeiro tem que aprender, e para você ser uma boa médica no interior, você tem que ser residente. Aí lá fui eu fazer residência e fiz junto com ela, que ela foi também. Que Paulette bom, também foi né? da minha turma. Que bom que teve essas beliscadas. É sempre bom, né? É, Aí Itamar que gosta de puxar a orelha da gente no interessante. SEBS, né, Itamar?
Mas teve uma coisa que você falou, Cristina, que me chamou muita atenção. Você falou que os funcionários públicos falavam, ah, eu sou do INAMPS com orgulho. Orgulho. Hoje em dia a gente não tem isso, né? Tipo, ah, eu sou do Pois é, SUS. isso. Eles tinham Isso é uma muito coisa que. orgulho de serem trabalhadores do INAPS. E não eram só os médicos. Eu tive uma vivência ruim depois com alguns médicos, alguns, sempre eu vou falar em alguns, nunca é a totalidade, tá? Porque não existe essa coisa do maniqueísmo. Mas, assim, anos depois, Valéria Pérez vai lembrar, num determinado município que a gente trabalhou junto, eles se sentiam tão donos do PAN, posto de assistência médica que tinha sido cedido ao município, que eles levavam a chave do consultório para casa e deixavam o consultório trancado. Isso na década passada, 2000 para cá, tá bom? Já estou dizendo, dando a Caramba! pista de onde foi. Mas eles tinham orgulho de serem federais e é uma das questões que a gente discute muito hoje, certo? Que é eles tinham orgulho de serem funcionários, tinham orgulho da carreira deles. Agora também tinham muita dificuldade de olhar de lado. Eles não conseguiam enxergar que os funcionários estaduais e municipais podiam ser parceiros na construção, porque isso é um processo, mas não significa que eram todos. Eu vi vários fóruns, alguns deles até no NESC, Núcleo de Estudo de Saúde Coletiva, que o início dele foi no Pedro II, e eventos com funcionários do INAMPS que queriam promover a integração e que defendiam o SUS. Então, é uma história muito rica para ser lembrada, sabe? Eu sei que às vezes Ai, é que cansativo bacana. para quem é mais jovem, mas você consegue entender boa parte da cultura das organizações quando a gente olha lá para trás e vem recuperando esse comportamento. Tá? É bem bacana. A Eu gente acho que, tipo, precisa ter orgulho. demais. Eu acho que É, quando eu estava na faculdade, na aula de saúde pública, a gente sempre tem esse apanhado, né, histórico. E era realmente cansativo na hora de estudar, mas, tipo, a partir do momento, beleza, eu entrei na residência, você vai percebendo com a prática. Na verdade, não precisou nem entrar na residência, no estágio de saúde pública, você já foi, dá para perceber o motivo, né? Tipo, a importância de ter estudado aquilo tudo para estar vivenciando isso. de uma forma muito mais completa, mais rica a prática. É bem importante mesmo. Eu espero que todos os alunos percebam isso antes do final do curso, né? E outra Exatamente. perguntinha, já que ainda né, o pessoal está comentando aqui, muito bom ouvir Cristina Sete, como não se inspirar, como não defender esse sistema? Palminhas, Valéria respondendo você. Cadê? Anaílda, companheira do SEBS também. Isso ainda Ixi, acontece Anailda, um beijo nos bem grande para você, viu? Você não Ah, ligou para me contar de uma determinada reunião. Vou dar um carão público nela, viu? É, a ui! gente combinou toda uma estratégia para a reunião e depois eu fiquei toda encabulada para perguntar. Depois me ligue e me conte se deu certo. Aninha, olha aí, Aninha. Ligue não. Ai, meu Deus. Mas ela colocou também que, no caso, acho que enquanto você estava falando dessa politicagem, né? Isso ainda acontece nos tempos atuais, infelizmente. Ou disso, ou de propriamente colocar a chave no bolso. Mas a gente É, vê que, tipo, né, existe. A gente sabe da evolução que o SUS teve, então a gente passou aí de. A gente está tentando cada vez mais desatar das amarras biomédicas, né, medicalocêntrica, para poder ir fortalecer a atenção primária. A gente teve alguns baques nesses últimos anos, né, desde 2016 e o que prejudica. E às vezes a gente, tipo, quem não vivenciou a história, tipo eu, às vezes perde o fio e fica pensando, poxa, mas será que as coisas estão funcionando? Será que a lei é realmente, ela funciona? Como é que eu posso, tipo, será que ela não enfraqueceu? Então, eu queria saber a sua opinião. Você acha que a lei foi enfraquecida durante esses anos? Você acha que tem como tornar mais forte? O que é que você diz?
Olha, uma vez eu li, uma vez não, né? Eu li mais de uma vez, mas Eugênio Vilaça, ele fala uma coisa que eu gosto muito, né? Num dos seus textos da década de 90, ele fala sobre a possibilidade de como se comportariam as reformas, tá? E o que a gente tem é uma reforma do setor saúde em curso, né? Tanto que a gente chama, né, que a gente faz parte do movimento da reforma sanitária. A gente se sente, vocês, SEBS Aham. Recife e tal. Então, eu me lembro de ter lido, eu gosto muito daquele material, quando ele fala, olha, as reformas dos setores, elas passam por diferentes momentos. Existe uma reforma do arcabouço legal, essa nós vivemos. Uhum. Existe uma reforma do arcabouço institucional, que é quando as instituições e organizações passam a operar e agir de acordo com a mudança da regra, que foi a reforma do arcabouço legal, mas a população só enxerga quando existe a reforma do arcabouço organizacional, que é quando o que a instituição faz com um novo formato legal se torna palpável para as pessoas. Eu diria que a gente já vem vivendo essa fase da reforma do arcabouço organizacional, porque em boa parte do que a gente faz, a população reconhece, entendeu? Mas a gente ainda não conseguiu que toda a população brasileira enxergue o sistema como quem usa, porque você sabe que as pesquisas mostram que quem usa o sistema na atenção à saúde, tá certo? Avalia ele melhor do que quem não usa. Existe diferença na Uhum. avaliação do usuário da atenção à saúde, do sistema, e quem está de fora só criticando a partir da visão da mídia, que a grande mídia oferece. Eu vivi para ver o Jornal Nacional elogiar o SUS, né? Agora na pandemia, seja com que interesse Aconteceu. for. Mas a gente está tendo uma mudança da perspectiva da mídia agora, porque a grande mídia sempre foi um dos nossos obstáculos, não é verdade? Então, eu Uhum. sempre penso em Eugênio Vilassi nesse texto. Ele foi uma referência para mim. Eu tenho até discordância dele em outros. Quando ele mete o pau na municipalização, eu não concordo. Tá? Mas aquele texto, municipalização excludente, eu discutiria horas, entendeu? Porque eu considero um equívoco e eu sou municipalista convicta, tá? Convicta, não tem mais jeito de mudar, tá bom? E aí o que que acontece? Aquele texto, quando ele fala das mudanças, eu sempre penso nisso. Então, eu não acho, quando você me pergunta sobre a lei, se a gente fizer um estudo rápido sobre a lei e conversar, primeiro que assim, quem é aluno e amigo ou já foi aluno, sabe que a gente tem que estudar a Lei 8080 mesmo. Não adianta falar nela sem ler, tem que ler. Uhum. E quando você olha a lei, você vê inúmeras coisas funcionando a partir dela. Então, assim, não é a lei que a gente tem que se preocupar. O que a gente tiver de falha, porque nenhuma lei ela é permanente, ela precisa ser atualizada como já foi. A gente tem vários Várias artigos que revisões. inseriram questões novas. Mas não é o processo legal, não é a mudança do arcabouço legislativo da legislação que é necessária. As instituições cumpriram com o ciclo de mudança, o que a gente ainda não concluiu foi o ciclo de mudança organizacional. Então, eu não enxergo a lei como um problema, eu enxergo assim, tem ameaça à lei, como a Lei 13.097, quando abriu para o capital estrangeiro, bendito artigo, né, acho que é 142 da Lei 13.097, aquilo a gente não podia ter deixado, e infelizmente o Brasil deixou passar. Inclusive, nós fomos engolidos. Mas Uhum. as ameaças são de quererem modificar a lei, que eu acho que o capital nem está interessado nisso hoje, viu? Tá certo? Mas se você olha, e eu quero pedir licença a vocês, vejam bem, quando você olha a Lei 8080 como um todo, a gente perdeu alguns versos, foram repostos na 8142. Mas no começo dela está estabelecida a concepção do sistema. A saúde é dever do Estado, tá certo? Devendo ser garantido. Depois coloca os determinantes sociais, ou seja, a concepção da gente está colocada em lei, não é verdade? Pode lá olhar o artigo terceiro, né? Vai falando dos determinantes. A saúde é direito de todos e dever do Estado, mas não exclui o dever das pessoas, das famílias, da comunidade e das empresas. Nós também temos responsabilidade individual com a saúde.
Depois, no artigo 4º, vai falar quem constitui o SUS, que é constituído pelo que existia de público e mais o que era contratado. Não tem nada disso em Uhum. desuso. Tudo isso está acontecendo hoje. Tá? Quando você vai para os artigos 5º e 6º, eles são fundamentais no funcionamento da gente hoje, porque ele fala dos objetivos e atribuições do sistema. Define vigilância epidemiológica, define vigilância sanitária, define saúde do trabalhador, não é verdade? Você for acompanhar o texto da lei, tudo isso a gente faz hoje, a gente é empregado nessas áreas como trabalhador do sistema, tá? Não é verdade? Pode olhar, É. você vai vendo os objetivos e atribuições, a assistência farmacêutica que a gente tem, e aí vem o artigo 7º, fundamental, os princípios e diretrizes do sistema, que é o que a gente está, é a nossa utopia e é o que nos, não é verdade, o que nos Uhum. move. Para frente. Garantir a universalidade, garantir a integralidade. São 14 incisos, não é verdade? E a gente vê. E se você olhar aqueles 14 incisos que estão no artigo 7º, todo o esforço que vocês, no SEBS, que nós fazemos como trabalhadores do sistema, é no sentido de fazer com que eles sejam reais. E eles são. Você não pode dizer que nenhum deles funciona. Leiam com cuidado os incisos 1, né, em romano, a 14, do artigo 7º. E reflitam. Isso aqui está pior, igual ou melhor do que antes. Vocês vão ver que a gente avançou. Agora, ainda não da forma como a gente queria, porque a gente quer mudar um paradigma em 30 anos. Não é bem assim que a história acontece. Aí você vai, artigos 8º, 9º e 10, da organização, direção e gestão, que é quando a gente tem a possibilidade dos municípios formarem consórcio. Quem trabalha no Recife está ali, porque permite que o município se subdivida em distritos. Quem trabalha em distrito do Recife que está me ouvindo, saiba que isso está previsto entre os artigos 8º e 10 da Lei 8080, que ele forme consórcios também. Aí você vai seguindo os artigos 12 e 13, comissões intersetoriais. Aqui, a gente não tem noção da importância, mas é real. Quando fala das comissões intersetoriais subordinadas ao CNS, a gente podia ter mais? Podia. Mas tem algo que vocês todos, como residentes, quem já fez curso de especialização lida, que é o sistema da ética em pesquisa. O Comitê Nacional de Ética em Pesquisa é uma comissão subordinada ao CNS, o sistema CEP dos comitês de ética em pesquisa em qualquer instituição de ensino. Isso é um SUS vivo acontecendo. A ética em pesquisa está no Comitê de Ética em Pesquisa e no comitê, na Comissão Nacional, que é subordinada ao Conselho Nacional de Saúde. É por isso que eu digo, eu não tenho problema nenhum com a Lei 8080, eu adoro ela. Ela faz com que eu possa viver e ver isso acontecendo. Aí você vai no 14, as comissões permanentes de integração entre serviços de saúde e ensino profissional. A gente ainda tem muito a fazer? Tem, mas a gente tem as comissões de integração ensino-serviço. A gente tem o SUS Escola acontecendo e isso tem a permissão legal no artigo 14. E Tá? o Da gente estar aumento, a fazendo a ampliação prática. foi imensa, não foi? Dessa. Olha a lei e pense na realidade. Aí vem o resto do 14. Comissão Intergestores Bipartite e Comissões Intergestores Tripartite, que é um espaço próprio, assim, da gestão, discutir. Como eu faço parte do CONASEMES, fiz parte do COSEMES muito tempo, eu acho fantástico que isso esteja em lei e que, por isso, em abril do ano passado, não puderam ser extintas, nem as bipartite, nem a tripartite, que a gente inseriu pela 12466 a CIT e a CIB na lei. Isso é um espaço onde os gestores têm que fazer uma discussão para que a gente tenha uma política única. A gente pode quebrar o pau, mas a gente tem que discutir na bipartite e na tripartite. Isso é o quê? A Lei 8080 viva de novo ou não é? Entendeu como é? Aí você vai para o restante, as competências e atribuições no 15 a 19. Temos problemas? Temos, mas o sistema faz boa parte daquilo. Eu ousaria criticar as atribuições estaduais, mas não que elas têm que ser modificadas por outra lei, é que os estados têm que cumprir melhor aquilo, entendeu? Uma partezinha, tá? E depois vem o subsistema de atenção à saúde indígena. Concreto, existe. Tem problemas, o que a gente tem é uma inflexão nos últimos anos de tentativa de retrocesso. Mas o problema não é ali, né? E aí vai o atendimento e internação domiciliar, toda a parte de incorporação de tecnologias que foi inserida no artigo 19M,
A Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, funciona a partir disso. Toda a incorporação de tecnologias que faz com que não possa ter uma incorporação que passe por cima de todo mundo, tem que ter um fórum que discuta as evidências. Está aqui na Lei 8080, tá certo? Depois vem a participação dos serviços privados, vem a parte de recursos humanos, vem a parte que garante, junto com a 8142, a existência dos fundos de saúde. Ah, Cristina, mas a gente não fez ainda, tá certo, o critério de rateio e só transfere dinheiro pela produção, pelo critério populacional. 1000 vezes melhor do que ser um prestador e só receber por consulta realizada antes, que era como os municípios trabalhavam. Então, tem a existência dos fundos de saúde, tem uma discussão para ter critério de rateio no futuro, tem a possibilidade da transferência sem ser por convênio, sem estar subordinada a interesse político, porque tem que ser uma transferência regular e automática. Gente, a Lei 8080 ela é viva. Ela não é uma coisa que você tem que ler, porque o professor, a professora Cristina mandou, né, Lucas Antunes? Eu fiz até uma gincana com a turma de Lucas Antunes na sala. Ela é concreta. Depois fala do planejamento e orçamento e vem as disposições finais. Então, assim, a gente pode ter, assim, precisa melhorar aqui, ali, o tempo mudou, houve mudança no modo de viver das pessoas, hoje houve mudança que a gente precisa adequar. Mas é uma lei muito viva, ela é muito concreta, o SUS funciona muito concretamente a partir dela. Tá? Chega a dar um alívio assim no coração quando a gente ouve, tipo, a partir de tantos desmontes que a gente está vivendo, né, na população em geral no Brasil com esse desgoverno. Mas saber, tipo, só o fato da gente ter o arcabouço legal, isso já nos dá uma força, um norte para seguir, algo para defender e bater o pé. É nosso e a gente Isso. precisa realmente defender, não é? Isso. É a gente entender que isso é da gente, tá? O que a gente tem não é problema no arcabouço legal. Esse aí a gente consegue resolver. A gente ainda tem no arcabouço legal no financiamento. Tá aí, peraí. No financiamento, a gente teve o veto de Collor 10%, passamos 10 anos brigando pela PEC 69, aprovamos como emenda 29, sem fixar o percentual da União, fixou só para Estado e município, não é isso? Mas as nossas próprias forças, ao governarem o país, não garantiram um financiamento efetivo, né? Porque aí veio a emenda constitucional 86, que foi no governo Dilma, tá certo? Depois, a emenda constitucional 95 congela o teste de gasto, então a gente tem uma tarefa grande ainda no financiamento. Mas não é o que era antes. É porque eu acho que às vezes a gente se comunica mal e a sociedade quer ver o SUS. Eu vou lembrar de um colega que falou isso, não é fala minha, eu aprendi com ele. Vou citar Eider Pinto, que foi diretor do DAP, do Departamento de Atenção Básica no governo Dilma. E ele dizia, as pessoas querem enxergar o SUS como uma foto, e o SUS é um filme. Então, a foto é um instantâneo, né? Ela é momentânea, ela pode dar uma impressão errada. Se você pensar que existe um filme em andamento, em processo, então a visão é outra, tá? Então, agora, não que não precisemos e que não estejamos sofrendo ameaça, estamos. Mas não é algo que vocês precisem se desanimar. Eu sempre brinco, eu estou brincando aqui porque eu estou vendo alguns alunos presentes, né? Aí, assim, ó, eu sou feito povo antigo do INAMPS, sem ter sido do INAMPS, eu tenho muito orgulho de trabalhar no SUS. Eu não tenho nenhuma vontade de mudar. Já tive umas crises no passado, quando eu me estressava com algumas coisas, mas eu vejo tanto potencial e tanto avanço, os avanços são inegáveis. Inegáveis. Expansão de cobertura, mudança de indicadores de saúde. Eu não pensei hoje em falar sobre isso detalhando, porque eu achei que era uma conversa muito mais, sabe, da questão mais de por que a gente não defende como a gente devia defender. Por que a gente não se orgulha dele? Porque se você for para a questão técnica, é incontestável. A expansão de cobertura, a expansão de estabelecimentos, a mudança dos indicadores de saúde, todos os programas que a gente podia passar horas aqui citando. A RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, está sofrendo ameaça? Tá, mas existe. A Rede de Urgência e Emergência, a atenção básica. A Estratégia de Saúde da Família dentro da atenção básica.
A gente trabalha nisso. Como é que a gente não se orgulha? Por que que a gente não se orgulha? Aí tem uma explicação. Permite que eu fale? Agora peguei de metralhadora, não foi? A gente tem 14 minutinhos para fechar. Eu acho que Então, a deixa eu só resposta de provocar Jaque, isso. certo. A resposta de Jaque é porque tiveram duas perguntas, já que eu acho que É por já isso foi aí. contemplada, porque ela perguntou da potencialidade do financiamento, disso ser opera, cadê? Será que um dia iremos superar esse desfinanciamento do sistema para operacionalizá-lo com toda a sua potência? Eu acho que você já respondeu, que eu acho que a gente pode sim sonhar com isso. E em relação à Aninha, ela botou: bom seria que todo servidor, antes de assumir, seja ele efetivo, contratado ou comissão, pudesse participar do curso introdutório sobre a história do sistema de saúde. Será utopia? Eu acho que Acho que deveria não. ser, Acho que a gente deveria devia trabalhar botar, nisso, né? com Porque a gente também certeza. não pressiona as gestões para isso, não é verdade? Mas É. o que eu ia falando, tá certo? Isso, Que agora, eu agora eu queria lhe dou comentar. asa. Lhe dou Não, asa. mas é Vá-se bem embora. rápido. É o seguinte: por que que a gente não tem o mesmo orgulho? A gente não, uma parte das pessoas, porque eu sei que quem está aqui tem. Primeiro, assim, do ponto de vista político, nunca foi uma política hegemônica. Não é verdade? No Uhum. interior de quem governa. Embora que quem governa seja usuário do SUS, porque na vigilância sanitária e na vigilância à saúde, em saúde, todo mundo é usuário do SUS, como eu digo sempre. Bebeu água é usuário do SUS. Então é um paradoxo, gente, porque é o seguinte: se a gente pensar em quem a gente pensou, em quem a gente formulou para representar os usuários no sistema de saúde, a gente está pensando em 100% da população brasileira, né? A gente concebeu uma participação que é 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de gestores e prestadores. Ora, por essa concepção, toda a população brasileira está representada no Conselho Nacional de Saúde. Mas não está. Porque se ela estivesse, tem um problema que eu vou provocar aqui: nós não estamos corretamente representados no Conselho Nacional de Saúde. Porque se estivéssemos, e quando eu digo estivéssemos, eu estou me referindo a 212 milhões de brasileiros, a gente teria um movimento de defesa do SUS maior. Tem alguma coisa a ser discutida, isso é uma provocação para a Cris Oliveira, minha querida, do meu coração, amiga, mas tem alguma coisa a ser discutida. A mídia não está lá, acompanhando a discussão do SUS. Tá certo? A gente não bota um órgão de imprensa. A gente bota a Interfarma, no Conselho Nacional de Saúde, que representa a indústria farmacêutica, que está lá representando o Conselho Nacional de Saúde na Conitec, mas não bota gente da imprensa para ver como as coisas, não bota gente da OAB, bota. Então, a gente não tem toda a sociedade brasileira representada no Conselho Nacional de Saúde, na minha forma de ver, tá bom? Porque se tivesse, todo mundo já estava defendendo de outra forma o SUS. A gente também tem muita debilidade entre os trabalhadores, e aí é outra provocação, e eu sei que o tempo está correndo. Façam um esforço de olhar, nos últimos 10 anos, todas as publicações dos jornais, das autarquias, conselhos federais disto, daquilo outro, faça a conta de quantas publicações e em quantas a manchete foi a defesa do SUS de cada uma das 14 profissões de nível superior da área da saúde. Vamos ver se os trabalhadores da saúde defendem mesmo o SUS ou se quem defende é quem está no Conselho Nacional. Porque é muito fácil a gente pegar e botar a culpa só no gestor municipal e satanizar. Só no Uhum. gestor estadual e satanizar. Mas a gente tem problemas de representação e defesa que são problemas da sociedade brasileira. Eu agora me empolguei, perdão, tá bom? Pode E a falar, ainda gente tem tem 3 problemas nos minutos. gestores e prestadores também. Eu não estou dizendo que a gente não tem. O que eu não defendo e não concordo é que tem uma grande defesa. Assim, nós somos os bonzinhos, os usuários e os trabalhadores, e os malvados são os gestores e prestadores. E toda vez isso me deixa perplexa, porque esses mesmos usuários e trabalhadores, quando se tornam gestores, replicam uma prática. Então, tem algo além que a gente precisa conversar. Porque Uhum. quando a gente conversa no dia a dia com as pessoas e conversa sobre o SUS, as pessoas passam a ver de outra forma. Nossas instituições de ensino talvez precisem repensar mais do que vem fazendo, tá?
E eu quis provocar vocês com isso mesmo, porque a gente precisa pensar. A gente não está com toda a população e com todas as... A gente devia ser mais estratégico em quem discute o sistema, em quem delibera sobre ele. A gente atua pouco junto com o jurídico, mas começou a atuar. Tudo que eu estou falando é pouco, mas é melhor do que antes. Por favor, não entendam como foto. Estou falando do filme Construção do SUS, e não a foto do SUS de 2020. O SUS de 2020 está triste, tem problemas, enfrenta uma pandemia com uma gestão desgovernada, que não planejou foi coisa nenhuma. Entendeu como é? É muito fácil Mandetta sair de herói quando ele votou pelo teto dos gastos. A gente tem que também parar de querer procurar heróis. Nós somos um conjunto de pessoas que tem que ter a consciência política de que a saúde é um direito e que não é uma mercadoria. Só que nossas centrais sindicais defendem plano de saúde para os trabalhadores. É isso Tá? que eu fico, tipo, Então, é porque, os no próprios fundo, a gente profissionais do herda. SUS. Veja o que está tão presente, gente, que eu falo nas aulas. A nossa cultura. A cultura do senhor de engenho, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. A cultura do indigente, travestida, né? Ainda não mudada. E uma coisa muito forte, que o Temporão fala muito bem, é que, para parte da população, ter plano de saúde significa ascensão social. Uhum. Porque a gente vive, e aí volta, a gente volta para Marx, volta para tanta coisa que a gente podia falar e que não cabe falar aqui, porque todos nós sabemos. Quando a gente vive numa sociedade de classe, num mundo desigual, e num dos 10 países mais desiguais do mundo, onde o índice de Gini mostra que a gente tem uma desigualdade muito grande entre as classes. Então, neste mundo, que foi colônia de Portugal por 322 anos, que foi 77 anos, teve um imperador, aliás, dois imperadores, e que se tornou república de 1889 para cá, a gente quer ter tudo bonitinho, a gente quer diminuir a desigualdade achando que é fácil, e a gente quer que algo que a gente colocou em regra legal há 30 ou 32 anos atrás já esteja pronto. Eu acho que às vezes a gente é um pouco ingênuo, a gente está em construção. Agora, vocês vão perguntar, Cristina, a gente vai se acabar ou a gente vai construir? A gente vai seguir na luta, construindo. É isso. Ai, que Simples, delícia! é simples. É Entendeu? exatamente isso. Eu acho É que simples assim. tem que ir se refazendo, se reconstruindo e seguindo na luta, porque é um filme, né? Como você citou. É, é fato. Ai, a gente tá chegando aí nos 8 minutinhos finais. Eu acho que tem umas mensagenzinhas aqui que eu acho que você ia adorar ouvir. Que É ela porque eu per... não consigo olhar para você e ler ao mesmo tempo. Eu tenho minhas limitações. Eu E também aí eu não, quero mulher. Eu tô ler, mas voltando agora. aí desculpa aí se eu não tiver falado com alguém como deveria. Mas primeiro é o desafio de estar falando com uma máquina vendo você. Eu tenho que olhar para você para eu sentir que a gente está conversando. E aí essa Aham. letrinha branca, pequenininha embaixo, E ainda fica peraí. rolando. Não, ninguém merece, não. É, Eu tô voltando aqui, mas é meu trabalho como mediadora aqui, facilitadora da conversa. Eu lhe ajudo nesse quesito. uhum. Cadê? Itamar colocou que aula perfeita, salve Crisete, foi show, show minha professora amiga. Aí a Aninha botou, Anailda, né? Problema no arcabouço ético-político, né? Essa questão da. Eu não lembro do contexto que você falou, mas enfim. Excelente a comparação de Eider. Aí o El Ah, colocou. eu entendi, Anaildo. O problema no arcabouço político. Permita, Juliana. Agora eu entendi. Agora Tá? eu achei. Tá certo? Veja, não é um problema atual. Também. A questão nossa, ética política, ela vem de termos que a gente pode olhar no dicionário agora: patrimonialismo, clientelismo, oportunismo. Por quê? Porque a nossa cultura, a gente precisa de tempo. Cultura não é uma coisa, e a gente tem muita coisa boa na cultura brasileira. Mas a cultura política, a gente precisa muito fortemente trabalhar. E a corrupção, que tem toda essa coisa hoje, ela sempre existiu. Não estou com isso fazendo defesa.
mas estou fazendo uma defesa de que a gente não pode atribuir algum momento ruim que o SUS esteja vivendo a isto apenas. E Uhum. aí, novamente, volta a ser um problema da sociedade brasileira. A gente tem a sociedade responsável pelo SUS, o Estado responsável pelo SUS. A gente quer que o Estado responda pelo SUS e a gente se desresponsabiliza por ele. E aí a gente critica a corrupção, mas a gente pede um favor para conseguir um contrato temporário. É A bem. gente vai, e eu estou falando a gente, eu não faço parte disso, mas eu gosto de colocar a gente para a gente se enxergar em situação. Aí você tem o colega trabalhador de saúde que desvia ou quebra a caneta cavo, isso é inesquecível para mim, para o consultório odontológico, a equipe odontológica não funcionar, e ele não trabalhar naquele dia, aí pegava a caneta cavo, que é aquela caneta do equipe odontológico, e batia na parede. Você tem, tá certo, um prefeito, parte dos prefeitos que estão na grande mídia hoje desviando recursos, e tem uma grande parte que nunca desviou. Mas o que a mídia mostra? O que desvia. Então, essa crise ético-política não é. A mudança desse arcabouço não vai se dar pelo SUS. Vai se dar por um processo onde a gente precisa que nossas lideranças, ou quem a gente eleja, a gente cobre muito fortemente que não incorpore e não pratique, não tenha práticas que a gente criticou no passado. Isso doeu muito, você ver o mensalão no governo que você elegeu, doeu muito ver uma lava-jato, e a gente precisa aprender com isso. A gente sofre e depois a gente precisa aprender. A gente não pode aceitar que nossos futuros governantes repliquem práticas que a gente critica. Eu não consigo falar além disso hoje, porque eu fico mexida com isso. Eu sei que Lula foi perseguido, mas eu sei que uma parte do pessoal de esquerda replicou práticas que são criticáveis. E a gente precisa combater isso também nós. Com isso, eu Uhum. não quero dizer que seja aquela coisa do self-made man, né? Faça aquelas coisas muito de bem-estar, que é, como é que chama? Mensagem de autoajuda. Mas a gente precisa ser muito mais organizado e cobrar muito melhor de quem nos governa para que não tenha práticas que são criticáveis. Porque senão a mídia diz, é tudo farinha do mesmo saco. É. É E a gente está isso. numa época crucial, né? A gente está aí nas Pois eleições é. e fica a dica para a gente É por isso que eu repensar, toquei nisso. A gente né? precisa tomar tempo. Vão votar em vereador, qual é o programa que ele propõe? O que ele defende do sistema de saúde? Provoque. Não vote em quem um amigo pediu, em quem o tio pediu, não. A gente tem que discutir e votar em quem representa os nossos interesses. E quem representa os Perfeito. nossos interesses é quem defendeu o SUS em um país diferente, um país democrático, um país que não tenha Bolsonaro no poder. Não é verdade? Tem que ser um outro país. É um outro Exatamente. país que a gente vai construir. A gente no SEBS, inclusive, fica a dica assim, nos 2 minutinhos para a gente fechar. A gente está organizando aí um momento como de educação política mesmo agora nessa fase de eleições, para a gente sensibilizar o pessoal essa, para esse momento, né? Para realmente verificar quem são os vereadores e tal. E o Instagram está aqui avisando 24 segundos. Muito obrigada, Cristina, por tudo, pela presença aqui, por ter tirado um tempinho da sua agenda. Em 15 segundos, deu um tchauzinho para a gente fechar. Um abraço bem grande e um abraço virtual bem carinhoso e muito obrigada ao SEBS Recife, viu? Gente, Obrigada. beijo, carinho e saudade.